Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um princípio super poderoso. Sabe? Um daqueles que podem realmente maximizar nosso potencial. E a origem disso tudo? Uma história bem antiga, mas que continua muito atual. Bom, para a gente entender bem esse princípio, a gente vai começar com uma história clássica. Depois, vamos quebrar a mensagem principal dela em pilares bem práticos que dá para aplicar no dia a dia. Vamos lá? Então, para começar, vamos explorar essa história. É uma história sobre uma viagem bem longa. Um senhor muito rico e 3 servos que eram completamente diferentes um do outro. Agora imagine só a situação. De repente, alguém confia uma quantia enorme de dinheiro nas suas mãos. E não é pouca coisa não, hein? A gente está falando de um valor que seria o equivalente a uns 20 anos de salário. Pois é exatamente esse o cenário que a gente encontra na parábola dos talentos. A história é a seguinte: antes de sair para uma viagem que ia demorar bastante, um senhor confia toda a sua riqueza a 3 dos seus servos. E olha que interessante, ele distribui o dinheiro de acordo com a capacidade que ele via em cada um. Mas o mais legal aqui é a interpretação por trás disso. A história é, na verdade, uma grande alegoria. A ideia é que o Senhor, que representaria Jesus, estava preparando seus seguidores para usar tudo, absolutamente tudo que tinham aprendido com ele, para poder espalhar sua mensagem. E é por isso que essa história ilustra de um jeito brilhante um paradigma de vida muito poderoso. O princípio de usar o que se tem. O ponto-chave aqui, o crucial mesmo, é que esse princípio se apoia em 3 elementos bem distintos, sabe? E é isso que a gente vai analisar agora, um por um. Vamos então para o primeiro pilar. E aqui a gente já vê como a coisa toda se constrói. Porque tudo começa não com uma ação, mas sim com a atitude. Nesse contexto, a palavra fidelidade vai além de lealdade. Ela tem a ver com a mentalidade, a postura interna que a pessoa adota quando recebe oportunidades e recursos, não importa o tamanho. E na história, isso fica claríssimo. A gente vê um contraste gritante. De um lado, 2 servos que ficaram super gratos e, botaram a mão na massa. Do outro, um que ficou na defensiva, com medo e acabou não fazendo nada. O primeiro servo, por exemplo, com aquela atitude fiel, ele pegou os 5 talentos que recebeu e foi trabalhar com eles. Resultado? Conseguiu dobrar o investimento, chegando a 10 talentos. Um baita resultado. Isso deixa uma lição fundamental para a gente, né? Uma perspectiva positiva, de gratidão, funciona como um combustível. É o que impulsiona o crescimento e o sucesso. No final das contas, o que o princípio diz é isso. A nossa atitude determina diretamente se a gente vai expandir ou encolher o nosso próprio potencial na vida. É simples assim. Mas, claro, não adianta só ter uma atitude fiel. Ela precisa ser seguida de uma ação responsável. E esse é o nosso segundo pilar, a prática da administração. A administração é, basicamente, o lado prático da fidelidade. É sobre cuidar com atenção e diligência daquilo que a gente tem em mãos. Tá, mas e aí? Como é que a gente pega esse princípio e transforma em hábitos do dia a dia, coisas que a gente pode fazer, sabe? A administração começa nas coisas físicas, sabe? Manter a casa em ordem, consertar o que quebra, cuidar bem do carro, das ferramentas, até devolver algo que pegou emprestado em condições melhores do que recebeu. Tudo isso mostra respeito por aquilo que se tem. E isso vale também para os recursos que a gente não pode tocar. Ter consciência para não desperdiçar comida, usar o tempo de forma produtiva em vez de deixar ele escorrer pelos dedos, gastar dinheiro com coisas que realmente importam. Tudo isso é parte central dessa prática. E como em tudo na vida, cada escolha de atitude, cada ação leva a um resultado. Isso nos leva direto para o nosso terceiro e último pilar, as consequências. Para aqueles 2 servos que agiram com fidelidade, a recompensa foi incrível. Não foi só um elogio, foi mais responsabilidade e, o mais importante, uma parte na alegria do seu mestre. A história nos mostra 2 caminhos muito claros. Um deles leva ao crescimento, à realização, à alegria. Já o outro leva à perda, à tristeza e a um arrependimento bem profundo. Esse princípio, mesmo sendo tão antigo, não é só uma historinha. Ele há, na verdade, uma estrutura para uma escolha que todo mundo, em algum momento, precisa fazer. No fim das contas, a escolha é entre 2 coisas. Agir com um espírito grato, fiel, para multiplicar o potencial, ou deixar o medo e a ingratidão tomarem conta e levarem tudo para a estagnação. A grande questão que fica no ar para todo mundo é essa: o que será feito com aquilo que já se tem nas mãos?